STM Alarmes. Segurança eletrônica 24 horas. Confiança e tranquilidade próximos de você. Apresenta. Oi, meu povo aí de casa, programa da Regina entrando no ar, apresentado pelo grupo STM Alarmes, portaria remota e segurança eletrônica 24 horas, com patrocínio da Elite Acting, a arte para todas as idades. Patrocínio especial, você sabe, é aqui da Simoneto, Grupo Duarte Móveis Planejados, que fica na Plínio Brasil Milano, 1689, também na Ipiranga, 7630. Ambientes lindos e modernos, só aqui na Simoneto. O programa da Regina é digital, você pode nos assistir em qualquer lugar do mundo, pelas redes sociais e pelo YouTube, onde o programa fica sempre disponível para você assistir quando quiser. E também pelo site do canal BATV. E agora os assuntos que hoje passam por aqui. No programa da Regina de hoje, trago a diferenciação entre guarda alternada e guarda compartilhada. Dúvida em muito processo de divórcio. Daqui a pouco no programa da Regina, eu vou dizer como o calor extremo pode prejudicar o nosso coração e a nossa saúde. Ainda hoje, no programa da Regina, nós vamos conversar sobre proteção solar, como escolher o protetor certo e como usá-lo da forma correta. Aguardem! Daqui a pouco, no programa da Regina, vamos ver como organizar uma parede com obras de arte. Logo mais, no programa da Regina, eu estarei falando sobre a periodontite e as doenças cardiovasculares. Já eu vou falar sobre o Casual Day, aquele dia que a empresa libera o dress code. Não sai daí. Bom, então hoje a gente abre o programa da Regina aqui já com um novo parceiro, né? Um novo colunista aqui do programa. Graças a Deus, um colunista pet, né? Que era o que a gente buscava há muito tempo já. E o Ricardo de Bem Pacheco é super jovem, como vocês estão vendo, mas ele é pioneiro já aqui, né, em Porto Alegre, enfim, com esse serviço especializado aí para acupuntura, fisioterapia, né, de pets. Mas primeiro eu quero conversar um pouquinho com ele, né, nesse primeiro dia aí, para saber como é que é tudo isso. Quer dizer, tu sempre quis ser veterinário, há quanto tempo que tu já atuas? Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre os animais, sobre os pets, sobre o que eu venho trabalhando há aproximadamente 18 anos. Bastante tempo. A gente vivencia um período de humanização assim, dos animais muito forte, onde eles são tratados como um membro da família. Nada mais natural de que hoje em dia eles serem tratados como filhos. E sendo tratado como filhos, cada vez mais está sendo necessário a fisioterapia, a acupuntura, a quiropraxia, É uma enfim, evolução, né? É uma evolução isso, muito Ricardo, grande. é bem isso. É uma evolução para trazer ele para perto da gente. E também eu acho que antes as pessoas não tinham muito essa coisa assim, o que será que tem meu pet? Porque ele ficava mais distante mesmo, e as pessoas não observavam, né? Sim, logo no início, né, quando eu comecei, ali em 2006, já a trabalhar com reabilitação, nós não tínhamos uma procura tão grande de fato, porque ainda tinha muito do cão de pátio, né? Hoje em dia, cada vez mais as especialidades estão presentes, as agendas de quem trabalha com fisioterapia, com acupuntura, de fato estão cheias de animais que sofrem também um pouco com esse processo de humanização, do confinamento nos apartamentos. E da idade também, né? E da idade, porque isso pega eles também. E tu começaste tu te formaste e depois tu fez a especialização. Sim, eu me formei ali em 2005, já havia descoberto a fisioterapia alguns 2 anos atrás, em 2003, no momento que eu me lesionei. Sempre fui muito atleta, assim, então frequentava a fisioterapia e veio o insight assim, mas quem é que faz a fisioterapia dos animais, né? E fui em busca de curso, só tinha um curso em São Paulo, não consegui naquele momento nesse curso. Mas aí surgiu no ano seguinte um curso de fisioterapia veterinária em Porto Alegre, promovido pela Anclivepa. Nossa, é isso que eu quero trabalhar. Mas eu ainda não estava formado. Como eu ia descobrir assim
com quem eu iria aprender a trabalhar com a fisioterapia. E me integrei nas redes de profissionais que já trabalhavam com isso, devia ter uns 10 profissionais no Brasil trabalhando com fisioterapia. E conheci o Dr. Max Freire e o Dr. Guilherme Carvalho, que eram formados nos 2 cursos, em fisioterapia humana e medicina veterinária. Então, é nesses aí que eu vou colar. Fiz meu estágio curricular lá no Rio de Janeiro, foi mais de 1000 horas acompanhando os atendimentos deles. E como é que tu percebes hoje os animais que recebem esse tipo de tratamento? Tem de tudo, né? Tem aquele que parece uma criança, uma mini pessoinha, até os bravos. Hoje mesmo eu estava atendendo, de manhã eu já tomei uma mordidinha aqui na mão. Então a gente... Mas tu acha que, por exemplo, isso traz muita melhoria mesmo para eles, em termos de saúde? Dá para a gente ver resultado logo, por exemplo? Sim. Dependendo dos casos, a gente vê resultados imediatos. Eu já te disse que eu faço uso, né, com um dos meus, já fiz com outro que também já faleceu, faleceu velhinho, com 17 anos, e eu acho que realmente dá uma mudança drástica. Sim. O que a gente mais atende na rotina são paralisias. O animal perdeu o movimento das patas traseiras ou das 4 patas, se lá na clínica a gente atende uns 30, 40 pacientes por dia, sem dúvida uns 15 são animais que paralisaram. Isso é um assunto que eu acho que a gente pode trazer no programa depois, os cuidados que a gente tem que ter desde cedo, né, para o animal não chegar nesse estágio, né? Eu venho sendo, ao longo de todos esses anos, um multiplicador da informação, da prevenção. Sempre digo, eu prefiro que venham ao meu consultório animais saudáveis, aprender sobre como não ficar doentes ou fazer sessões preventivas para não evoluir a uma paralisia, do que estar com a agenda cheia de animaizinhos sofrendo, com dor, arrastando as patinhas traseiras, enfim. Hérnias também eu vejo bastante, né? Que acontece. Sim. E cães e gatos, na verdade, são, assim, tem tendência ou algum tem mais que o outro? Os cães costumam ser mais prevalentes, assim, do que os felinos. Talvez até porque a população de cães seja um pouquinho maior, né? E os cães, eles se adaptam um pouquinho menos à quantidade baixa de exercício. O gatinho, ele se adapta a essa vida de apartamento, faz lá, principalmente noturno, bagunça bastante, corre, pula, salta no armário, desce, vai, tudo que é lugar. Bom, e tu tens hoje então a Vital Vet, né? Isso. É isso, que tu recebes lá. Cães e gatos, enfim. Um dia que a gente conversou, antes de tu chegar aqui no programa, tu me disseste que vocês atendiam lá muitos casos que às vezes as pessoas diziam não tem remédio, não sei o que fazer. É isso? Sim, Infelizmente, a gente até hoje se depara com casos onde não tem mais o que fazer, tem que fazer eutanásia. Gente, a reabilitação animal, seja através da fisioterapia, da acupuntura, quem trabalha com isso consegue ter um tato diferente de outras especialidades. Jamais vai chegar e dizer isso, né? Ou seja, vamos tentar e vamos reabilitar. Sim. Eu cansei de escutar, seja colegas ou até pessoas da família dizendo, olha, eu rasgo meu diploma se esse voltar a andar. Isso não vai dar certo. Que tem de diploma rasgado. Tem bastante, muitos animaizinhos. Então a gente tenta evitar cirurgias que são possíveis, outras não são possíveis de serem evitadas, e a gente entra como um parceiro do cirurgião ortopedista ou neurologista, enfim. Mas o resultado é fantástico, assim. Sim. Não, e claro, a gente vai contando, né, ao longo do tempo agora aqui, essas coisas, vamos falar de vários temas para você que tem pet, para você também que não tem, mas daqui a pouco está querendo comprar, né, já vai saber ou comprar ou adotar de preferência, né. Bom, Ricardo, quero te agradecer desde já, tá bom, a vinda aqui ao programa, e agora a gente vai falar de vários temas aí bacanas, tá bom? Obrigada mesmo. Gente, vamos lá com a doutora Virgínia Lobato Flores, vamos ver qual é o tema de hoje. Oi, Regina, boa noite. Uma boa noite para o pessoal de casa também. No divórcio de casais, um tema bastante complexo diz em relação à definição da guarda dos filhos. É muito comum o pessoal chegar aqui no escritório e questionar: não vou dar a guarda, não quero dividir a guarda do meu filho. Mas no que implica essa guarda? Quais são as responsabilidades envolvendo esta guarda? 2 tipos de guarda, especificamente, são as que causam maior dúvida, que é a guarda alternada e a guarda compartilhada.
Vamos começar a entender cada uma delas. A guarda alternada é aquela que se caracteriza pela distribuição de tempo em que a criança permanecerá com o pai e com a mãe. Em regra, os pais permanecem o mesmo período. Por exemplo, uma semana a criança ficará com o pai, uma semana a criança ficará com a mãe. Neste período em que a criança fica com cada um dos responsáveis, a responsabilidade integral em relação ao menor é do pai que está exercendo a guarda naquele momento. Não é regra, mas é possível que neste tipo de divisão não haja o pagamento de alimentos em dinheiro, por exemplo. Cada um acaba pagando uma definição em relação a colégio, o outro paga o inglês, paga uma atividade extra. Alguns juristas e psicólogos que questionam se é válido esse tipo de guarda alternada, uma vez que entende que pode prejudicar o desenvolvimento da criança pelo fato de ela não ter uma identificação espacial, né? Ela não consegue entender ali, criar um vínculo com uma casa ou com outra na medida em que está sempre alternando. Mas cada família aí tem a sua dinâmica e sabe o que é melhor. Já a guarda compartilhada, tá? Não há essa divisão de tempo. É definido um convívio entre pais e filhos, né? E as decisões, sim, é que são compartilhadas, não o tempo. As decisões são compartilhadas entre os responsáveis. Vamos definir qual é a melhor escola, qual é o melhor tipo de atividade, tudo conjuntamente. Aqui não se compartilha o tempo, mas se compartilham as decisões. Entendida uma ou outra, a compartilhada é a definida pelo nosso Código Civil como a regra, né? Para ser estipulada por ser a melhor ali para o desenvolvimento da criança. Como eu disse, cada família tem a sua dinâmica, mas é preciso entender os institutos para que se possa tomar a melhor decisão em relação ao interesse do menor. Espero ter ajudado e querendo mais informações aí do nosso mundo jurídico, fica ligadinho aqui no programa da Regina. Programa da Regina, voltando ao consultório da doutora Stephanie Maynard Cebolim. E claro, né, a gente vai fazer mais uma série aqui, mostrando vários assuntos, como sempre, trazendo esclarecimentos para vocês. Parece mentira, né? Mas ainda hoje a gente precisa esclarecer, dar dicas sobre proteção solar. Tá aí, tá entrando o verão, né? E a gente precisa falar sobre isso. Quer dizer, em primeiro lugar, Stephanie, como é que eu faço para escolher o protetor solar certo para mim? O ideal, no mundo ideal, seria depois de uma consulta dermatológica. Porque é importante saber qual é o tipo da tua pele. Se ela é uma pele seca e sensível, se ela é oleosa e sensível, se ela é uma pele muito oleosa, se ela é uma pele extremamente seca, com poros mais dilatados, mais espessa. Porque hoje, graças a Deus, nós temos protetores que são para cada tipo de pele. Mas até porque pode afetar a durabilidade, por exemplo, dele? Pode, por exemplo, se tu tem uma pele oleosa e tu usar um protetor muito pesado, pode gerar mais oleosidade da acne, por exemplo. Se tu tem uma pele sensível e tu usar um protetor muito agressivo, pode ocluir, sair bolinha, dar aquela sensação de ardência. Se tu tem uma pele seca, e isso acontece muito no consultório, e usar um protetor para pele oleosa, vai craquelar, tu não vai se adaptar, e ele vai sugar ainda mais a oleosidade natural da tua pele, que já é seca, então vai piorar o ressecamento dessa pele. Então, o ideal seria fazer uma consulta. Não fazendo essa consulta, tu pode avaliar tu mesmo a tua pele, qual a principal característica que tu nota nela e tentar escolher um protetor voltado para essa característica. E de repente fazer um testezinho, né? Fazer um teste. Bom, hoje a gente tem uma variedade muito grande, né? E a gente tem esses que são com pigmento, assim, parece uma base, né, e tal. Esses são melhores ou, na verdade, depende de cada um? Eu gosto muito, tá? Eu também. Eu gosto muito porque eu acho muito prático. Então, o que eu vejo no consultório das minhas pacientes é que quando a gente propõe rotinas mais práticas, tem mais aderência ao uso.
Então, não adianta tu dar um protetor top das galáxias, que nem eu digo, maravilhoso, mas se ela tiver que passar 2 camadas daquele protetor, mais a base, mais o pó, não ficar fácil dela ter essa rotina, ela não vai fazer. Então, às vezes, um protetor com cor, já tem uma corzinha de base, passa uma camada mais grossinha, porque aí tu consegue para dar cobertura, finaliza com um pó que também tenha protetor, já deixa a rotina mais fácil, então eu gosto muito por esse motivo. Mas na verdade não tem tanta diferença se é um protetor com cor ou não. O que faz a diferença é que quando tu bota um protetor químico, que é o branquinho, é importante colocar uma base por cima para fazer a barreira física. E o protetor com cor, essas duas coisas já estão alinhadas. A proteção química e a barreira física. Deixa eu te perguntar outra coisa, aproveitando que tu falou de maquiagem. Maquiagem, por exemplo, e hidratantes, tem alguns produtos que a gente vê que diz com filtro solar e tal. A gente pode confiar nisso e não usar o filtro? Depende. Por quê? Porque, por exemplo, assim, na minha vida particular, eu uso uma base que tem fator 30 de proteção. Tem dias que eu saio de casa às 8 da manhã e fico aqui dentro num ambiente fechado o dia todo. Nesse dia, a base com fator 30 de proteção tá o suficiente para mim, porque ela me dá a proteção física do fator 30, química, quer dizer, e me dá a proteção física contra as luzes do pigmento. Então tá ok. Mas se eu for andar de patins na orla, se eu for jogar beach tênis no sol, se eu for caminhar ou se eu for fazer passeios ao ar livre, aí não é o suficiente. Aí eu uso um protetor, fator 70 embaixo e uso a minha base por cima. Ou aplico um protetor fator 70 com um pigmento. Então depende do dia a dia daquela pessoa e do que ela vai fazer naquele dia. Essa rotina tem que ser adaptada. Tá, e eu posso usar, por exemplo, o filtro desse dia a dia na praia? Se for um protetor fator 70 ou mais alto, né, no mínimo 50 para face, tá? Com pigmento tu pode usar na praia sim. O que vai mudar é a frequência com que tu vai reaplicar. Porque no dia a dia, em ambientes fechados, essa coisa de só atravessar a rua, pegar pouquinho sol, não tem necessidade de reaplicar a cada 3, 4 horas. Mas na praia, na piscina, em passeios ao ar livre, tu tem essa necessidade, porque aí nós não podemos confiar só na barreira física do pigmento. Nós temos que manter a barreira química, né, a proteção química adequada. E para manter ela adequada, tem que ser reaplicado no tempo que cada protetor age. Bom, a gente falaria mais horas aqui, porque proteção solar sempre é assunto, né, gente? Mas, enfim, tempo de TV, vocês sabem como é que é. Então, obrigada, Stephanie, por hoje já. E segue o programa da Regina. Como é que tá o espaço externo aí da sua casa? Aquela sacada que você mandou fechar, aquele jardinzinho bacana para tomar chimarrão. Então, você precisa de móveis tão bonitos e aconchegantes quanto esse espaço. E claro que você encontra na Lemertz e com um precinho, ó, bem melhor. No espaço de arquitetura do programa da Regina, vamos conversar hoje com a nossa amiga Salete Salvador, proprietária da Galeria Telmas. Nós estamos aqui no espaço maravilhoso da galeria para conversarmos no tema é como organizar uma parede com as suas obras de arte. E eu perguntaria primeiro, Salete, qual o cuidado que o cliente deve ter quanto aos estilos diferentes de obras de arte para um mesmo ambiente? No mesmo ambiente, verdade. Na verdade, o que o cliente tem que fazer? Ele tem que se sentir à vontade com o que ele vai colocar em casa, em primeiro lugar, tá? Tem que se sentir bem e gostar do que ele está colocando. E procurar criar uma harmonia entre as cores, o movimento das obras, os estilos mais clássicos, mais acadêmicos.
Tem muito cliente que gosta de misturar o clássico com o acadêmico, que também não o clássico acadêmico com o moderno, que também não é ruim. Mas tem que ter um cuidado com as cores, com a emolduração dos quadros. O ideal, quando o cliente tem dificuldade, é contratar uma assessoria. Uma galeria, uma arquiteta, porque às vezes é uma troca de um passe-fatura, é uma troca de posição da obra, porque ela tem que conversar com a outra e não tirar a atenção da outra, né? As obras de arte devem combinar com o que na decoração? Não tem que combinar, na verdade, a obra de arte não se combina com sofá, com almofada, com cortina. A obra de arte ela tem que ter vida própria. A pessoa tem que olhar e tem que se sentir bem, com vida própria. Tem que vesti-la bem, como eu te falei, com uma moldura para não tirar a atenção da obra de arte em si, né? E não combinar com nada. A gente não pode olhar uma almofada e tirar a atenção do quadro. Então, olha a almofada e olha a moldura e não consegue ver o que tem dentro da própria moldura, né? Sim. Que acontece muitas vezes na troca de uma moldura, que o cliente chega e diz, tudo isso é o meu quadro, é o teu quadro, mas eu não via antes porque estava em cima de um sofá vermelho com uma moldura vermelha. Então, esses cuidados tem que ter para poder valorizar mais e admirar mais e disseminar mais a arte em si, né? Isso nos leva a uma terceira questão. Qual é a importância da moldura nos quadros da decoração? Muito importante, muito importante. Porque a moldura não pode brigar com a obra de arte, ela tem que vestir. Então, acompanhar, vestir a obra, não tirar atenção. Muitas vezes, quase 90% das vezes, precisa de um passe-fatura para separar. Porque tem muito cliente que gosta de moldura clássica. E o quadro não comporta uma moldura clássica junto à obra. Então, temos que separar com passe-fatura mais leve, para que a gente consiga observar a moldura e a obra de arte separadamente. Isso é bem importante. É possível dar um ar mais moderno para uma obra de arte trocando somente a moldura? Com certeza. Isso a gente faz muito. E fica totalmente diferente. Porque dura, assim, uma moldura tu troca a cada 20 anos, por exemplo, uma mudança, ou cansou, mudou de endereço, enfim. Aí a gente muda o estilo, o estilo das molduras das fábricas, também vai mudando os perfis. Sim. E a gente colocando uma moldura mais moderna, às vezes num quadro mais clássico, ele dá uma vibração diferente, ele tem um movimento diferente e vice-versa, né? É quase como trocar o quadro. É verdade. Isso é quase... E trocar a posição da casa. Colocar, por exemplo, numa outra posição, o quadro que estava sempre atrás do sofá, colocar numa outra posição, numa outra parede, com uma outra moldura, está com um quadro novo, porque a arte, ela dura a vida toda. Então, assim, é tu te apaixonar, tu tem que conversar com a arte, tem que se sentir bem, mas ela tem que estar chamando a atenção por si só. Assim como vocês estão vendo imagens que estão passando aí de diversos modelos, inclusive um quadro ou dois numa parede, depende muito da distância das paredes, da distância do ambiente. Se tu vê o quadro, tem quadros que tu tem que ver a distância, tem quadros que tu tem que ver mais de perto. Então isso tudo influencia. E ao visitar o cliente, a gente sente essa necessidade, é mais fácil para ajudá-lo. E realmente fica um trabalho muito mais bem feito. Muito obrigado, Salete, da Galeria de Arte e Molduras Delfos. Obrigada a você. Vamos falar de segurança? Da sua segurança. Agora tem a dica do grupo STM. Olha só que importante e às vezes a gente nem se dá conta, né? Antes de entrar em casa ou acionar o portão da garagem do carro, verifique se existe atividade suspeita por perto. Ou alguém parado, né, num ponto escuro da rua, ou até mesmo um carro estacionado com pessoas dentro. Se sim, o correto é dar uma volta, né, e retornar quando os suspeitos não estiverem mais ali. Cautela nunca é demais. E para você ficar tranquilo, contrate os serviços da STM, claro, que atende em todo o estado e possui equipes qualificadas e serviços de monitoramento. Tranquilidade em dobro na sua casa, condomínio e no trabalho, com um orçamento que sempre cabe no seu bolso. E agora oferecendo mais uma novidade ao mercado, a portaria remota. Ligue 3398-7418, código 51 e agende um orçamento. Buscando sempre as melhores soluções para os nossos clientes, apresentamos o que há de mais moderno em tecnologia de monitoramento e controle de acesso para condomínios. STM Portaria Remota.
São mais de 30 anos de experiência em monitoramento e segurança, com mais de 3 mil clientes satisfeitos com o nosso comprometimento. Com a portaria remota da STM, você vai ter no seu condomínio o que há de melhor em soluções tecnológicas de segurança. Reconhecimento facial de última geração para entrada e saída de pedestres. Possível redução de até 60% dos custos com a segurança do seu condomínio. Aplicativo personalizado para as necessidades do seu condomínio, com acesso a todas as soluções em segurança da STM remota. E é claro, a combinação perfeita entre tecnologia e uma equipe de profissionais treinados, prontos para atender qualquer chamado presencial. Com a portaria remota, todas as entradas e saídas são controladas e monitoradas 24 horas por dia. É o fim de problemas com falta de funcionários ou erros humanos de acesso. O controle é feito por uma central de monitoramento 24 horas em nossa base de atendimento remota, preparados para resolver as demandas condominiais. STM Portaria Remota, seu condomínio mais seguro com o menor custo. Hoje esse estúdio tá mais florido do que nunca aqui nesse Espaço Elite Acting. Olha que gente bonita que tá aqui, pelo amor de Deus. Vou até dar só os primeiros nomes deles, tá? É a Raíssa, a Luísa, a Rafa, Vitória, o Davi, que vocês já conhecem, que já esteve aqui, e o José, tá? Eles vêm falar hoje sobre um espetáculo, gente, que a gente já deve ter... Vocês já ouviram, que nem eu, assim, muita brincadeira sobre isso que a gente fala. Os jovens, assim mesmo, com X. Eu quero saber por quê. Quem é que vai me contar por que é esse nome primeiro? Eu posso contar. Ah, microfone. Bom, antes da gente colocar esse sendo o nome da peça, a gente entrou em um consenso, a gente conversou muito e a peça, a gente mostra qual é a visão dos jovens do mundo, né? Então, quando a pessoa estiver assistindo a peça, que vai ter pessoas mais velhas também, vai ser a visão dela vendo a nossa visão do mundo. Entendi. E aí, normalmente, tem algumas pessoas mais velhas, né, que chamam, em vez de jovens, chamam, os jovens. E aí, e aí tu falou que vocês conversaram muito. Segundo o professor de vocês que está aqui, que é o Vini, disse que vocês conversam sempre muito. É exatamente. A nossa aula é muito dinâmica, assim, sabe? A gente vai mudando uns assuntos, sabe? A gente vai falando, a gente nem sabe de onde a gente começou. Bom, já passa o microfone ali, que eu quero saber o seguinte, então. Na verdade, foi meio que uma criação coletiva. É isso, esse espetáculo? Exatamente. É uma criação que foi criada em sala de aula, assim. A gente se reunia tanto fisicamente quanto online por Google Meet, né? E a gente passava horas conversando, assim. O Vini, o diretor da peça, que ficava falando, eu vou ter que criar um podcast pra vocês. Vocês vão falar em podcast, assim. Ele brinca também que a peça, ele vai botar a gente sentado lá no palco e vai deixar a gente conversando, que a peça pode ser sobre isso. Pode ser sobre isso. De tanto que a gente conversa e que flui os assuntos, né? Porque, na verdade, também é como se fosse eu li, né, pelo menos isso, é como se fosse um depoimento, assim, um manifesto de vocês, né? Sim, são totalmente as nossas vivências e a gente acabou criando muita intimidade. Porque a gente é muito parecido, sabe? Eu não sei explicar, apesar de ter uma certa diferença de idade entre algumas pessoas, a gente criou intimidade muito rápido. Tu sabe que tem uma pessoa que tá elétrica aqui, que quando veio falou pra caramba e falou muito bem aqui, que é o Davi. E o Davi tá assim, já, ele tá louco pra falar. Davi, deixa eu te perguntar então, quer dizer, vocês acham que vocês vão... trazer essa pessoa mesmo, tanto o adulto quanto o jovem que tiver, assistindo, para essa discussão de vocês? Sim, tem muita coisa que, até como a Vi falou, a gente pensa muito igual. Tipo, teve uma aula que a gente fez que a gente estava decidindo os memes. E essa foi a única vez que eu acho que a gente mais discutiu. Porque a Raíssa era a que mais trazia uns memes totalmente aleatórios, que ninguém conhecia. Tá, porque meme não pode ser aleatório, é isso? Não, meme pode ser aleatório, mas é que eram uns memes que ninguém conhecia, entendeu? E aí, mas vai ser muito interessante a gente mostrar isso pro pessoal da geração passada, tipo, teve algumas coisas que a gente fala, tipo, sobre os estereótipos das pessoas, tipo,
Vou dar um little spoiler aqui. Isso, se deixar, ele vai falar mesmo. Nem precisa mais assistir. É. Da Pikmi, por exemplo, que é a gente faz uma interpretaçãozinha. Então, minha dicção, né, tem que praticar mais. Mas explica o que é. Quer que eu explique? Pois claro, quem tá assistindo, então mamães, tá papais, vovós, tá. Tem que explicar. A Pikmi, ela é basicamente... Tu quer explicar? Porque foi tu que fez o texto. Tá vendo? Diga. Então, acredito que muita gente conheça aquela pessoa que gosta de chamar atenção, sabe? Sim. Que fala alto, que ri alto, mas não no sentido de, tipo, ser uma pessoa enérgica por natureza, mas por só simplesmente chamar atenção. É por isso que se chama pick me, porque em inglês significa me escolha. É mais pra chamar, é uma menina que geralmente que quer chamar a atenção de garoto, sabe? Pra isso ela fica gritando, e daí isso é um estereótipo de alguns adolescentes, até alguns adultos, acredito que sejam meio assim. E agora, como é que vocês estão achando, assim, ou seja, uma produção de vocês, tudo feito por vocês, e que realmente vai ir pro teatro, quer dizer, no dia 17, agora de dezembro, 18 horas, no Teatro do Museu do Trabalho. Como é que vocês estão se sentindo com isso? Ansiosos. Nervosos? Nervosos, bastante nervosos, mas acho que eu falo por mim e por todo mundo. Quando que a gente quer ver a reação tanto dos adolescentes quanto dos adultos, os pais, avós, enfim, todo mundo que vai nos ver, a gente quer saber se o nosso olhar, sabe? Que eles vejam o nosso ponto de vista sobre a juventude. E se até alguma vez eles tinham pensado sobre esse ponto de vista, Exatamente, né? E se é o que eles pensam também, o que eles acham, se eles concordam com a gente, e ser basicamente o que a gente faz em toda semana, se reunindo, a gente quer discutir com eles também, a gente quer perguntar pra eles, mas tu acha que isso aqui tu acha que não sei o quê? A gente quer mais opiniões também. Muito bem, gostei muito, adorei. Todo mundo agora tá louco pra ver o espetáculo, é isso mesmo. Então, 18 horas, dia 17 de dezembro, repetindo no Teatro do Museu do Trabalho. Obrigada, tá, pra vocês. Adorei, voltem sempre com outros... Bom, tu eu sei que volta. Então, a gente vai pro intervalo. O programa da Regina, vocês sabem que é apresentado pelo Grupo STM Alarmes, Portaria Remota, Segurança Eletrônica 24 horas, patrocínio da Elite Acting, que proporciona tudo isso aqui no programa, que é a arte para todas as idades. Patrocínio especial da Simoneto, Grupo do Arte Móveis Planejados, né, na Avenida Plínio Brasil, Milano, 1689. Também na Ipiranga, 7630. Ambientes lindos e modernos só aqui na Simoneto. STM Alarmes, há 30 anos trabalhando para garantir segurança, tranquilidade e comodidade para você. Investir na segurança do seu patrimônio é investir no bem-estar do seu negócio. Soluções completas em segurança eletrônica, serviços personalizados com as soluções que você precisa. Portaria autônoma, virtual e presencial, monitoramento de alarmes, câmeras para segurança e muito mais. Venha com a gente construir um futuro com mais arte, fazer parte da nova geração de artistas. Venha ser Elite. The answer, it's in your hands.
recebendo aqui no programa da Regina o Eduardo Baiuc. Ele é diretor da Tramontana Consórcios, um dos consórcios que mais atuam aqui, que mais vendem aqui no Rio Grande do Sul. E a gente trouxe ele justamente porque essa época é uma época muito boa para se pensar nisso. Então, em primeiro lugar, seja bem-vindo aqui, Eduardo, no programa. Obrigado, Regina, obrigado pelo convite. Exatamente, essa época do ano nós temos uma oportunidade bastante importante para quem busca comprar um imóvel, trocar de automóvel, porque é um momento que as pessoas estão focadas em outras coisas. Agora, final do ano, início do ano. Viajam, vão pra praia. Viajam, praia, início do ano, muitas despesas, acabam deixando isso de lado. E aí a competitividade acaba sendo bem menor para as ofertas de lance. E aí quem está preparado nesse momento pode aproveitar essa oportunidade. Com certeza. Nós já vamos chegar lá nessa história do lance. Mas hoje a gente pode fazer consórcio de um monte de coisas, na verdade, né? Não é só imóvel. Olha, enquanto tu falava que eu ficava pensando, talvez, e não sei para que não tem, porque na verdade tem para... Difícil achar que não tem. Que não tem. Tem para eletrodomésticos, tem para moto, carro, jet ski, lancha, trator, caminhão, até para avião tem. Nossa! E aí, imóvel, claro, mas basicamente tudo, assim, eu não consigo pensar algo que não dê para ser adquirido através do consórcio. E em princípio todo mundo pode fazer, porque as pessoas têm muita dúvida com relação a valores, né? Tipo, mas eu não vou conseguir, porque daí eu tenho que ter um valor alto para parcela e tal. Isso não tem problema, a pessoa escolhe a parcela, como é que funciona? Escolhe a parcela, mas a gente tem lá na Tramontana Consórcio sempre um cuidado para adequar a expectativa do cliente à realidade dele, né? Porque a administradora, depois do cliente contemplado, vai fazer algumas exigências. Então não adianta o cliente contratar algo que depois ele não vai estar apto a ter o crédito disponibilizado. Que é, por exemplo, uma das principais características é não poder comprometer 30% da sua renda em parcelas dentro da administradora. Então esse é um dos cuidados. Menos de 30% então. No máximo 30%, o cliente pode ter a sua renda comprometida. Como é que funciona? Por exemplo, a pessoa quer fazer então um consórcio de imóvel. Ela vai lá conversar com vocês, ela já leva o valor do imóvel, como é que funciona? Assim, lá na Tramontana Consórcio, nós representamos mais de 13 administradoras. Então o cliente chega com uma necessidade e através de perguntas a gente vai conseguindo afunilar ainda mais essa necessidade e direcionar ele para a administradora que faz mais sentido para ele naquele momento, em relação ao imóvel que ele planeja comprar, em relação à parcela que ele planeja assumir e também aquela oferta de lance e até o tempo de contemplação que ele espera. A gente junta essas informações todas e aí pensa numa solução, faz um plano de ação para que o cliente consiga a contemplação dele. E vocês me falaram uma coisa que eu juro que eu não sabia, que é a história assim, porque a pessoa diz assim, mas isso aí eu vou ter que esperar o sorteio, porque eu não vou ter grana para dar, por exemplo, um lance. Só que com a própria carta que a pessoa compra, ela já consegue muitas vezes dar um lance bom e ser contemplado. Exatamente. A maioria das pessoas, hoje até está melhorando isso um pouco, porque o consórcio tem batido recorde todos os anos em contemplações, créditos disponibilizados, então esse conhecimento até está chegando mais nas pessoas. Mas a grande parte ainda imagina que o consórcio vai ser só através do sorteio, que eu preciso ter uma grande sorte, senão isso nunca vai acontecer. Mas a verdade é que através de lance, e este lance pode de fato sair da própria carta, tem como acelerar uma contemplação sim. E tu pode também ter a carta só para investir. Só para investir. Hoje uma das vertentes que nós temos lá na Tramontana Consórcio é justamente o consórcio a nível de investimento. Vou lá pagando uma parcela, 50% da parcela, tem a oportunidade de pagar até contemplar. Quando eu contemplo, eu vendo. Tem margens grandes na venda de uma carta contemplada. Vendo para o próprio... Nós mesmos compramos. Para a própria Tramontana. Exatamente, se for do interesse do cliente, e a gente faz a revenda para alguém que esteja querendo usar o crédito. Porque se comparado a um financiamento, é muito mais econômico. Eu já ia te perguntar isso. Qual é assim o juro, a base de juro e qual é a diferença de um financiamento bancário? Assim, no consórcio a gente até nem chama de juros, a gente chama de uma taxa de administração. Porque não tem juros, porque não é um dinheiro que sai da administradora. São os próprios consorciados que fazem os pagamentos das parcelas, juntam um saldo e com esse saldo as contemplações ocorrem. Então, por isso não pode ser cobrado juros. É uma taxa de administração. Aí vai variar entre 17% e 22% no prazo todo. Isso muitas vezes em 1 ou 2 anos de um financiamento já é o que chega. E vocês têm consórcios até o quê? 220 meses? Até quando? 220 meses. Num prazo de 220 meses,
mas o custo total da taxa de administração é 22%. Então imagina que tu contrate 1 milhão, tu vai gastar por esse crédito 1.220.000. No financiamento, um crédito de 1 milhão, a gente sabe, chega aí basicamente a 3 milhões, né? Então, realmente, a economia acaba sendo bastante expressiva. E a pessoa, por exemplo, que faz, então, por exemplo, como investimento, tem lá, vocês têm um grupo que fica monitorando isso e dizendo, bom, agora vamos dar o lance de tanto que você tem possibilidade de ganhar. Isso, a gente tem um setor especializado que vai ajustando mês a mês os lances para ver o que efetivamente precisa ser ofertado para aquela contemplação ocorrer. Quando ela ocorre, o contemplado pode optar por vender a carta e obter o lucro, comprar um imóvel que tem em vista ou compor o patrimônio. Comprar um imóvel, no caso da pessoa já ter um imóvel, ele compra um segundo imóvel, coloca ele para alugar e o inquilino paga as parcelas do teu consórcio. Então, tu compõe o teu patrimônio, ganha uma renda passiva lá para aposentadoria e, na verdade, nem pagou inteiramente pelo imóvel. Eu, quando conversei com o Eduardo, eu fiquei tão impressionada com tudo isso que eu resolvi trazer para vocês aqui, porque realmente, né, é uma baita chance e as pessoas não sabem muitas vezes que a gente tem essa condição. Tá se abrindo muito esse horizonte. Se pensava muito no consórcio só a nível de sorteio e sabe-se lá quando acontece. Agora a gente já tem uma realidade que a gente consegue estruturar o lance para a pessoa aumentar o seu patrimônio através das compras de imóvel, comprar um imóvel próprio de uma maneira mais econômica ao invés do financiamento, ou até mesmo alavancar o seu capital, que aí seria a venda da carta contemplada. Olha, Eduardo, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Gostamos muito aqui da tua presença no programa da Regina. Esperamos que a gente possa falar muito ainda sobre isso. Vamos falar sim, conhecer um pouquinho mais sobre o consórcio. Obrigado pelo convite. Obrigada. 2023 foi um ano muito especial para a Simoneto Grupo Duarte, um ano que a gente vai guardar com muito carinho nas nossas memórias, porque 2023 foi um ano de crescimento, de inauguração e de muito sucesso compartilhado com os nossos parceiros e amigos. Então agora, no final de 2023, eu quero ao mesmo tempo fazer um agradecimento especial e compartilhar uma conquista muito importante. A Simoneto Grupo Duarte foi vencedora do Prêmio Top of Mind Brasil 2023 através do Instituto Nacional de Pesquisa e Qualidade. E esse prêmio é compartilhado com todos os nossos amigos, parceiros e clientes. 2024 vai ser ainda mais especial e eu quero convidar você que ainda não conhece a Simoneto Grupo Duarte que venha tomar um café conosco e tirar o seu sonho do papel. No Minuto ACG Home Care, uma empresa de atendimento domiciliar que está há 23 anos no mercado, o CEO Alexandre Pires fala hoje sobre a diferença de internação e atenção domiciliar. E no Minuto ACG de hoje a gente vai falar sobre a diferença de internação domiciliar e atenção domiciliar. Muita gente não sabe o que se trata exatamente o serviço de home care. Então a gente está dividindo em duas formas. Então o serviço de atenção domiciliar e o plano de atenção domiciliar, ele é dividido de duas formas, tá? O internação domiciliar é o paciente que está internado realmente em casa, com plantão 24 horas de enfermagem, com a equipe de físio, fono, nutrição, toda uma equipe multidisciplinar e mais a visita médica, além do material, medicamento, equipamentos, mobiliários, né, tudo que é necessário para essa sobrevida do paciente. O paciente em atenção domiciliar é aquele paciente que precisa apenas alguma questão de gerenciamento de uma doença crônica, ou então apenas de uma fisioterapia, uma fonoaudiologia, uma nutricionista. São serviços e atendimentos bem pontuais. Então, a internação é o serviço de 6, 12 ou 24 horas com técnico de enfermagem e nós temos a atenção domiciliar com toda uma equipe multidisciplinar para atendê-lo, inclusive na parte de curativos, por exemplo, que é um atendimento específico de atenção domiciliar feita pelos enfermeiros. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e, claro, para mais acesse o acghomecare.com.br. Já comigo aqui, vocês sabem, a doutora Mayra Porto, quase errei teu nome, menina. Gente, estamos no consultório dela, na Avenida Assis Brasil, 3535, tá? Sala 715. A gente tem feito aqui algumas colunas, né, no consultório direto. E hoje a gente vai falar sobre a periodontite versus doenças cardíacas. Nossa, que preocupante isso.
Então, né, a periodontite, o que é? É uma doença, né, da gengiva, né, que ela vai acometendo todo o tecido periodontal. O que é o tecido periodontal? É a gengiva, osso, ligamento periodontal, tudo que envolve o dente, né? E esse problema ele vai causando, então, uma inflamação nessa região, com a perda óssea até a perda do dente, né? Nossa, que perigo. Tá, mas isso tem uma relação direta, pode ter uma relação direta com doença cardiovascular? Sim, porque o que acontece? As bactérias que a gente tem, né, na doença periodontal, né, tem uma que ela pode se instalar no coração e desenvolver uma endocardite bacteriana, né? Então, acontecendo isso, né, a gente tem um problema gravíssimo de saúde, né, que precisa ser tratado, né? Pode até ocasionar a morte, né, se não tratar. Bom, e tem fatores de risco, assim, digamos, questão da idade, por exemplo, quem é tabagista, isso pode aumentar? Ah, sim, bem falado, né? Quem fuma, né, a diabetes, né, também aumenta, né, o risco de ter o problema periodontal, né? Até porque esses dois casos em específico, a gente tem um problema maior de cicatrização, né? Então, quando a gente tem um problema maior de cicatrização, qualquer doença que se instale na boca vai demorar mais tempo para a gente conseguir tratar ela por completo, né? Bom, mas então, a grosso modo, digamos assim, são bactérias que, digamos, se alojam na gengiva, é isso? É, que as bactérias que estão na boca, na verdade, elas vão circulando pelo corpo, né? Elas não vão ficar só ali, né? Por isso que é importante a gente, quando tem algum problema de saúde bucal, né, fazer o tratamento o mais rápido possível, porque a gente tem todo o sangue circulante e ela pode se espalhar para qualquer área do corpo, né? Tem sintoma? Quer dizer, como é que eu posso saber que de repente eu tô com periodontite ou não me dei conta, enfim? Sim, o primeiro sintoma da periodontite, na verdade, é o sangramento dentário sozinho, né? Quando a gente vê o dente começa a sangrar, o dente não, a gengiva, no caso, né? Eu já pergunto por causa do fio dental, por exemplo. Sim. Muitas vezes a gente até passa e vê um pouquinho de sangue. Não tenho visto, graças a Deus, mas eu digo fio dental. Passa, e esse não quer dizer que seja periodontite, é quando ele sangra sozinho a gengiva. Pode ter uma gengivite, né, que daí a gente tem o sangramento gengival, mas ele não é um sangramento em abundância, ele não começa sozinho, vamos dizer assim, né? Mas a evolução para periodontite é quando a gente tem, além do sangramento, pode ter ali um início de amolecimento dos dentes, mau cheiro, né? Aquele acúmulo de tártaro, né? Retração na gengiva. Desconfiou, vai no médico. Isso. E eu li também que o risco de AVC e de infarto pode ser 2 vezes maior em quem tem a doença periodontal. Sim, justamente por essas bactérias que ficam circulando no corpo. Elas podem se alojar, né? Além do coração, podem se alojar também no cérebro e fazer um aneurisma, né? Nossa, mas então a gente realmente tem que observar isso. Com certeza. Né? E ver, tá sempre cuidando. Sentiu essa coisa do sangramento. E outra, se é tabagista, já vai pensando em fazer uma revisão mais vezes. Parar de fumar, né? Parar de fumar, não é? Quem sabe? Isso são 2 aqui no programa Defendendo, que é ela e o cardiologista, né? O Dr. Gilberto, a gente sabe disso. Mas é muito... Realmente as pessoas podem não se dar conta, né? Do que estão fazendo muitas vezes e que tudo isso envolve muita coisa. Que vai se acumulando os problemas, né? A gente não vai vendo, vai passando o tempo e tu não vai vendo que aquilo ali cada vez está piorando mais a tua saúde bucal, né? Então, assim, quem não tem costume de ir no dentista vai lá só de vez em quando vai, tem tanta coisa para fazer que a gente não sabe por onde começar. Quando vai, a pessoa não sai mais, ela fica morando, não é no consultório dentário. Um spa. Que horror, Mária. Para, estamos rindo, mas é sério, gente. Não, sim, tem que vir, é bem isso, a frequência é importante. Né? Com certeza. Obrigada, então. Tá bom, Mária. Domingo que vem tem mais. Comigo aqui já o Dr. Gilberto Laorgue Nunes. Vamos falar hoje de uma coisa que a gente já está vivendo antes do verão entrar, né? Que é o calor. E a gente nunca viu calor tão extremo realmente, né? Como tem visto aí em várias cidades. Enfim, e claro que isso traz muita preocupação com a saúde, com relação a vários problemas. Mas a gente tem que pensar também no nosso pobre coraçãozinho, né? Com certeza. Então, o risco de temperaturas muito altas acaba também sendo considerado um problema para o coração? Com certeza, né? Esse calor
além do normal que nós estamos experimentando, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, certamente podem propiciar que problemas cardíacos se manifestem de maneira aguda. Né? Vocês devem lembrar, há muitos anos atrás, né, um político muito conhecido, o senador Luiz Eduardo Magalhães, teve um infarto enquanto corria na orla de Salvador. Nossa. Mas o que ele fazia? Qual era o costume dele? Ele corria ao meio-dia em Salvador com vários abrigos em cima, naquele mito de que suando mais a gente vai emagrecer mais, perderia etc. gordura, e tal. enfim, então o que aconteceu com ele? Ele teve um infarto correndo, foi levado para Brasília e depois a história todo mundo sabe. Mas é só para ressaltar que o exercício físico é maravilhoso, ele ajuda e tal, mas não vai se fazer exercício físico no calor intenso, ao meio-dia, numa cidade como Salvador, muito menos hoje em dia, em que a gente está vendo certas cidades como Rio de Janeiro com temperaturas chegando quase aos 50 graus. 60 graus quase, 60 graus de sensação térmica. Né? Então, mas, tudo isso... mas a gente vê seguido isso, né, Gilberto? Aqui em Porto Alegre também, em dias muito quentes de verão, as pessoas correndo e caminhando meio-dia. Né? Exatamente. E então, geralmente até com tecidos também que fazem com que se sue mais, com esse mesmo mito aí que tu falaste. Exatamente. Então assim, a gente tem que ter cuidado, porque o calor excessivo, especialmente com a umidade baixa, ele causa uma importante desidratação do nosso organismo. Né? A desidratação leva a um espessamento do sangue, ou seja, o sangue fica mais viscoso, né? E isso pode propiciar a formação de coágulos, que podem comprometer tanto as artérias do coração, causando infarto, quanto as artérias do cérebro, causando acidente vascular cerebral. E à medida que o calor vai aumentando, que a pessoa não se hidrata, ou seja, fica cada vez mais desidratada, o mecanismo de compensação do nosso corpo é concentrar a irrigação sanguínea nos órgãos mais importantes, que é o cérebro e o coração. Então a periferia, que inicialmente é dilatada para dissipar o calor, né, os vasos periféricos, começam a contrair e isso pode levar, por exemplo, a problemas renais agudos. A desidratação é uma das causas de insuficiência renal aguda, de desequilíbrio dos eletrólitos, que são sais minerais do organismo, propiciando, por exemplo, o desenvolvimento de arritmias cardíacas graves. Então tudo isso em conjunto, né, nos leva a ver que a gente tem que ter cuidados, né, no calor para se exercitar. O ideal é que a gente procure horários ou bem no início do dia ou no final da tarde, que a gente se hidrate adequadamente antes e durante o exercício físico e também depois, e que a gente use roupas leves. Né? Hoje os fabricantes de roupa de atividade física têm tecidos especiais que ajudam nessa troca, né, no dissipamento do calor, que mantém o corpo mais fresco. Então, o tipo de indumentária que a gente está usando para se exercitar no calor também é um fator importante a ser considerado. Sim. Agora, e não sei se é impressão minha também, mas o sintoma, por exemplo, a gente não vai nem se dar conta. Pode nem se dar conta que está tendo um infarto, porque na verdade vai estar tão cansado, com tanto calor, que vai ficar com falta de ar e coisa e não sabe nem que está, de repente, é pior. Não consegue nem diferenciar o que está acontecendo. Né? Então, essa mensagem é muito importante. Temos que ter cuidado, né? Realmente as temperaturas estão... O corpo humano ele consegue regular a temperatura interna nossa até um certo limite. Temperaturas muito extremas, como o frio intenso ou o calor intenso, o corpo perde essa capacidade de adaptação. E a temperatura nossa interna vai subindo. Né? Então, quando a gente chega a temperaturas corporais acima de 40, 45 graus, bom, nós vamos ter problemas muito sérios. Tá? Existe até uma forma de meningite que não é infecciosa, mas causada pelo excesso de calor, que pode levar a pessoa a ter convulsões e mesmo desmaios. Então, todo cuidado é necessário para a gente poder suportar esse calor sem prejudicar a nossa saúde. Ainda mais aqui no sul, por exemplo, que a gente tem essas temperaturas extremas mesmo, né? Especialmente em no Forno inverno Alegre, é 0 grau. Exatamente. E aqui no verão é 40 e tantos, né? Vira um forno. Isso, mas tomara que não seja como o Rio, né? Porque, tomara que não. Aí a gente não aguenta. Obrigada, tá, Gilberto? Eu que agradeço. Bom, e da saúde a gente vai pra moda, né? Com o meu colega aqui, querido, meu diretor, Adriano Sescani, e o Donos da Gaveta. Já ao meu lado, meu diretor, doutor Adriano Sescani. Tudo bem? Adoro doutor. Adoro, eu também adoro te chamar de doutor. Boa tarde. Gente, ele vai falar de um assunto hoje bem chique, assim,
que a gente ouve falar muito, né? Com essa expressão que é o casual day nas empresas. Isso é muito legal, né? É fino, né? Mas vamos traduzir o que significa isso exatamente? Sim, que é um dia casual na empresa, né? As grandes empresas, as empresas que usam o traje social como dress code principal, acabam adotando então o casual day para que as pessoas, que os funcionários, os colaboradores então possam ter um dia mais à vontade, digamos assim, no dress code. Normalmente é sexta-feira, viu? Tá. E estamos falando então de abolir costumes e ternos nesse dia? Sim, a ideia é essa, né? É que os homens então eles tirem o costume, o terno, né? E usem então uma roupa mais casual, né? Então alguns homens tiram a gravata, outros tiram a gravata e o paletó, né? Mas outros não deixam assim o paletó de maneira alguma e acabam usando então com uma calça jeans, uma camisa e um paletó. Pois é, mas eu já ia perguntar, então tu tira o paletó, enfim, tira a gravata, mas e a camisa social, ela segue ou ela pode ser dispensada também nesse dia? Ela pode ser dispensada, né? Daí a gente substitui a camisa social por uma camisa casual, né? Que tem uma leve diferença. Pode ser manga curta, por exemplo, no verão? Pode ser manga curta. A camisa polo também é uma boa opção, né? A t-shirt eu já não indicaria, né? Mas daí já exagerou um pouco. É que daí a gente estilo pé na jaca, assim, aí já não deu. É que quando a gente fala nesse conceito, né? A gente tem que tomar alguns cuidados. Então, assim, acho que a gente não pode nem ser tão descontraído, mas encontrar aí o meio termo. Tá, e calças, por exemplo, jeans, sarja. Por exemplo, hoje estou com uma calça amarela, quer dizer, se usa bastante calças coloridas. São permitidas nesse dia? Olha, permitido a gente tem que sempre avaliar, né? Porque a moda tudo pode, mas a gente tem que pensar sempre no bom senso, né? Calça jeans, excelente, como sempre, ela é um coringa. A gente tem que tomar cuidado mesmo com os detalhes da calça jeans, né? Destroyed não é muito legal, né? É bacana a calça jeans. Também, claro, a gente está falando em empresas lisa, mais sérias, né? Mais sérias, exatamente. Mas claro que uma calça chino é muito bonita, né? A sarja é muito legal. Então são peças que a gente pode usar tranquilamente. Bermuda e tênis já entra na fase t-shirt? Bermuda é uma polêmica agora nessa época do ano, quando o verão já é aquele verão, alto verão, né? Então, a orientação sempre é perguntar para o gestor se a bermuda ela é permitida. Caso ela seja permitida, então a gente tem que fazer aí uma combinação mais elegante, digamos assim, com uma camisa, né? Uma camisa polo, né, para não ficar um look totalmente praia, né? Tá, e o tênis, só respondendo a tua pergunta, o tênis a gente também tem que avaliar. Eu trocaria, eu não usaria o tênis, a não ser que fosse uma empresa mais tranquila, digamos assim. Tipo publicidade, alguma coisa assim, né? Uma profissão criativa, mas dá para usar aí um mocassim, algo mais leve. Tá bem, então esses são os cuidados que a gente tem que ter nessa coisa do casual day aí, né? Sim, e sempre aquilo, né, é ponderar, né? A gente saber perfeitamente onde a gente está trabalhando, ver os nossos limites, onde a gente pode usar e onde a gente não pode usar, né? Porque também não dá para cometer gafe no trabalho com a vestimenta. Então tá, vambora, né? Vambora. Tá na hora? Vambora por hoje. Programa da Regina, então, tá indo embora por hoje, né? Você sabe que é apresentado pelo Grupo STM Alarmes, Portaria Remota Segurança Eletrônica 24 horas, com patrocínio da Elite Acting, a arte para todas as idades. Patrocínio especial da Simoneto, Grupo do Arte, Móveis Planejados, na Avenida Plínio Brasil Milano, 1689, onde estamos hoje, e também na Ipiranga, 7630. Ambientes lindos e modernos, só aqui na Simoneto. Bom domingo para vocês, boa semana, beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau, se cuidem.